Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Deus colocou em cada criatura o desejo da evolução. Onde se apoia a nossa vontade de querer aparecer, de querer ser o melhor? Qual o caminho para conseguir realmente ser o maior? Jesus nos ensinou isso. Eu sou Gilton Carlos, aqui no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje, vamos falar nesse episódio sobre elevar-se por um quarto de hora. Iniciaremos falando de um trecho do Novo Testamento que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 1 ao 5. Diz: Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: Quem é então o maior no reino dos céus? E ele, chamando uma criancinha, colocou-a de pé no meio deles e disse: Amém vos digo, que é uma reafirmação. Se não vos voltardes e vos tornardes como as criancinhas, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se diminuir como esta criancinha, este é o maior no reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Eu vou destacar dentro desse trecho aqui duas palavras, que são duas ideias que Jesus introduz quando responde os seus discípulos, que é a de voltar e a de diminuir. Quando ele fala voltardes, está se referindo à mudança interior, a uma renovação, a uma conversão. Estamos falando aqui da ideia traduzida do vocábulo grego utilizado na escritura do Evangelho. Portanto, para se converter, é preciso você sair de um estado e ir para outro. O primeiro estado é o estado que nos caracteriza no momento. Qual é? O de impulsos violentos, de inveja, de ciúme, a necessidade de crítica, a revolta, o desespero, falta de fé, para dar alguns exemplos. O outro estado, aquele a qual ele nos conduz, convidando, deixou como meta. É a tranquilidade da consciência que vem com o cumprimento dos nossos deveres, a confiança em Deus, em todos os problemas, as situações desagradáveis que a gente passa, paciência, gratidão, humildade. E a outra palavra é diminuir. Aqui, o sentido é de cultivar a humildade nas ações e pensamentos de nossa vida. Ora, se ele põe a necessidade de humildade e de conversão lado a lado, conclui-se que em nós é muito presente o orgulho. Há, creio nesse ponto aqui, uma certa confusão em nosso espírito, porque Deus colocou em nós naturalmente esse desejo do melhor, o desejo da elevação. É da lei que busquemos as posições superiores. Isso porque a evolução é um princípio divino. No entanto, míopes espirituais, nós acabamos nos orientando a querer ser superior, medindo-se pelos valores terrenos, pelos valores da sociedade. Ou seja, em uma sociedade qualquer, onde o orgulho é predominante, assim será medido os maiores e os menores. Mas quando nós olhamos para a referência verdadeira da vida, que é a espiritual, a régua é outra. É Jesus que nos coloca, como ninguém, estes verdadeiros valores. Por isso ele diz, é preciso voltar à Terra, que é reencarnando, é preciso recomeçar como uma criança e é preciso transformar o orgulho em humildade, diminuindo-se, em comparação ao valor comum lá fora, que é de exaltar-se. Portanto, tudo isto se assenta no princípio de humildade que Jesus não deixa de apresentar como uma condição essencial da felicidade para o espírito. Isso é discutido no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Essa ideia está contida na expressão do sermão referente aos bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque o reino dos céus lhes pertence. Então ele toma uma criança como o tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar, ou seja, que se fizer pequeno, como uma criança. O uso da criança é para facilitar o entendimento, dar uma imagem visual para que seja possível, de uma forma melhor, a assimilação por todos, né? Especialmente por aqueles com dificuldade de raciocínio. Ou seja, isso é para não alimentar nenhuma ideia, não ter nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. A mesma ideia fundamental está também em outra expressão no Evangelho, em que ele fala que seja o vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, ou seja o menor. E também em outra, quando ele diz: aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se elevar será rebaixado. A doutrina espírita demonstra, pelo exemplo, essa teoria, porque mostra na posição de grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, lá no mundo espiritual, aqueles que eram os maiores e mais poderosos aqui na terra. Vejam que os valores são invertidos. É que os primeiros, aqueles que eram pequenos na terra, ao morrerem, depois do desencarne, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no mundo espiritual e que nunca se perde, que são as virtudes. Ao passo que os outros tiveram que deixar aqui tudo aquilo que constituía a sua grandeza. E de como não leva isso para outra vida, como a riqueza, os títulos, as nobrezas, não possuindo nada disso, chegam do outro lado sem nada. E Kardec ainda coloca assim, como um náufrago que tudo perdeu, perdeu até a própria roupa. O que levaram é somente o próprio orgulho. E muito mais difícil, muito mais constrangedor é a nova posição lá no mundo espiritual, porque se veem colocados abaixo daqueles que aqui na Terra eles desprezavam. A doutrina espírita aponta-nos outra aplicação também deste mesmo princípio nas sucessivas encarnações. Quando alguém que hoje ocupa socialmente, vamos dizer, uma posição mais elevada, na existência seguinte pode ser conduzido às mais ínfimas posições, dependendo da sua necessidade de crescimento, desde que tenha dominado as suas ambições, o seu orgulho, ou como uma provação, ou para o aprendizado no caso de uma expiação. O que recomendam os espíritos na codificação? Não procureis, aqui na Terra, na nossa condição de encarnado, os primeiros lugares, e nem se colocar acima dos outros, porque poderá ser obrigado a descer. Dizem eles: buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se fores merecedor. Nas obras da codificação, no Céu e Inferno, tem um exemplo que eu queria dividir com vocês, é acerca de um espírito chamado, e se identificou como Lisbeth. No capítulo 4 de O Céu e o Inferno, há descrição, entrevistas com espíritos logo após o desencarne, para Kardec investigar a situação de cada um. E vamos ver o caso de Lisbeth, como ela mesma, o espírito, descreve a sua situação e o seu estado. Então eles perguntam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas a seguinte questão a esse espírito: quereis nos dar algumas informações acerca da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos? E ela diz: sede humildes de coração, sede submissa à vontade de Deus, paciente na provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e assim vocês não sofrerão as torturas que eu experimento. E aí eles perguntam novamente: parece que você sente as falhas que decorreram
de ter procedido de maneira contrária. O arrependimento dá a ti algum alívio? E ela fala não. O arrependimento, como ela estava arrependida, mas ele diz, o arrependimento é inútil, porque apenas ele foi produzido pelo sofrimento que eu passo. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de fazer ofendido a Deus e importa no desejo ardente de uma reparação. Eu ainda não possuo tanto, diz ela, infelizmente. Mas diz, orem por mim e lembre de meu nome a todos os que se interessam pelos sofrimentos alheios, porque dessas orações eu tenho muita necessidade. E aí Kardec pergunta novamente, farei o que desejais. Mas poderia nos dar alguns detalhes da vossa última existência corporal? Porque daí talvez venha algum ensinamento útil, e assim tornareis proveitoso o arrependimento. Então veja que ele quer relacionar a vida que ela teve antes com a situação que ele está deparando agora. Então ela diz assim, tive um nascimento de elevada condição, possuía tudo o que os homens julgam a fonte da felicidade. Era rica e me tornei egoísta. Era bela e fui vaidosa. Insensível, hipócrita. Era nobre e ambiciosa. Pisei com o meu poder os que não se submetiam a mim e oprimia ainda mais os outros. Esquecida de que também a cólera do Senhor esmaga cedo ou tarde as mais altivas frontes. E depois Kardec finaliza então perguntando a ela, em que época vivestes? E ela responde, há 150 anos, na Prússia. Prússia é a região que hoje nós conhecemos como a Alemanha. Então notem o estado que ela está, o tempo que se passou de sua última encarnação e a relação entre a posição elevada que ela tinha na sua última existência, a forma como ela conduziu e as consequências no mundo espiritual. Nós vemos neste exemplo simples as consequências dos valores adotados na encarnação. Há outros neste capítulo que poderão ser úteis à sua leitura, que eu desejo deixar aqui sugerida. Notem a riqueza e o cuidado de Kardec ao publicar essas comunicações, que tendo o resultado do seu trabalho à nossa disposição, a gente pode refletir em nossa própria conduta. Entendo que é comum alegarmos a dificuldade de praticar o perdão, por exemplo, a indulgência, a humildade, a paciência, seja qual for a virtude que nos falte. No entanto, reflitamos na resposta dada pelos Espíritos a Kardec sobre esse ponto. No Livro dos Espíritos é a pergunta 909. Ele diz a eles, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, a pessoa, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E eles respondem sim, e frequentemente alcançariam isso fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, com essa questão em mente, eu desejo a você, minha amiga, meu amigo, que gentilmente empresta os seus ouvidos a estes episódios, que Deus abençoe seus esforços e lhe sustente em suas fraquezas e suas dúvidas, porque Ele nos mostra a cada instante que vale a pena todo o suor derramado para o cultivo da humildade em nossos corações. Gente, muito obrigado por esses minutos que passamos juntos. Eu espero vocês no nosso próximo episódio. Queria deixar um abraço especial a todos que nos escutam aqui no Brasil, a Tina Cento, em São Paulo, e a Ade Mendes, na Lombardia, na Itália. Obrigado por nos acompanharem. Se você gostou, clica no botão de seguir ou de curtir do seu agregador, e assim eu vou conseguir saber aqui se você está gostando do conteúdo que estamos produzindo e de onde você é. Também pode nos seguir no Instagram, no Espiritismo e Evangelho ou no meu pessoal, Gilton K. E na postagem, como sempre, eu vou colocar todas as referências que eu usei para elaborar esse episódio aqui.
Muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos e que Jesus nos abençoe.